Olá, eu sou a Fernanda e vocês estão ouvindo o Expandere Podcast. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast. E para abrir essa nova jornada, vamos começar nossa segunda temporada discutindo um pouco sobre Rick e Morty, uma animação que eu amo de paixão. E para me acompanhar nessa conversa, eu convidei uma amiga de profissão e uma amiga da vida também, que é a Rafaela! Oi, meu povo, boa noite, bom dia, boa tarde, quem for escutar. Ai, que fofa! Mas então, quem ser Rafaela? Rafa, por favor, se apresente aqui para os nossos seguidores e ouvintes. Claro, com todo prazer. Então, meu povo, meu nome é Rafaela, né? Tenho 29 anos, mas a carinha é de 20. Verdade. Mentira, já tá aparecendo mais. É, Sou psicóloga clínica, psicanalista, atuo aí na área clínica, os atendimentos, gosto bastante de Freud. Fê me conhece, acho que ela só me escuta falando de Freud, praticamente ela me aguenta, tolera todos esses anos aí com o mesmo discurso às vezes. Mas enfim, essa sou Jo, gosto muito, né, de animação, filmes, enfim, desenhos animados, é comigo esse negócio. Não, eu fico muito feliz com esse convite, muito honrada. Espero que o pessoal goste, né? Mas então, né, para iniciar, eu acho que é legal dar uma breve contextualizada sobre o que é o Rick e Morty, para quem assistiu pouco, ou enfim, para quem quer conhecer um pouco a série. Rick e Morty é uma série de animação adulta, né, que tem um humor bem ácido e muita ficção científica, né, Rafa? É uma série que acompanha as aventuras aí de basicamente um cientista alcoólatra, que é o Rick, e seu neto, o Morty. Os episódios são divididos, né, passando um pouquinho do tempo com a família do Rick e do Morty, né, onde tem personagens maravilhosos também, como a Beth, né, a Summer Isso. e o Jerry, e também onde mostram as viagens interdimensionais doidas que eles têm. Para não deixar o tema tão aberto, Rafa e eu escolhemos um episódio específico para estar discutindo e aprofundando um pouco mais, que é o episódio chamado Descanso e Rick Relaxamento. Mas então, para a gente dar início aí do tema, eu quero saber de você, Rafa, quais são suas percepções gerais, né, e a sua relação com a animação de Rick e Morty? Bom, para começar, eu assisti todas as temporadas, né? Porque é sensacional, a gente ri muito com esse humor ácido deles, é muito sensacional, né? A relação de um avô e um neto ser tão maluca assim, né? Mas, enfim, eu gosto muito, gostei muito desse episódio, né? Porque, primeiro que eu achei hilário, né? Eles indo para o spa, tudo que a gente gostaria nesse momento, né? De estar indo para um spa relaxar, né? Mas eu achei interessante o desdobramento disso, né? Quer dizer, eles foram para o spa relaxar, aí eles entram numa máquina, né? E essa máquina ela tira as toxinas deles. Então quer dizer que sai praticamente toda a personalidade deles, né? E achei muito interessante, né? Porque aí fala da nossa questão de conviver com os nossos defeitos também, que nós também somos pessoas tóxicas. Eu não estou dizendo que a gente não deva melhorar, não é isso, mas saber que nós somos humanos e temos os nossos limites, enfim, né? O que de repente a vida contemporânea nos cobra de ser sempre perfeitos. Nossa, temos que ser bons, perfeitos, maravilhosos, e não, nós somos só humanos, né? Não sei se eu estou indo muito rápido, não sei o que você acha. Contextualizado, eu não sei como esse episódio
é divulgado, né? Mas para quem assistiu toda a temporada de Rick e Morty, esse 6º episódio da 3ª temporada é aquele que eles ficam naquele universo das toxinas, e o Morty fica totalmente egocêntrico. E a gente começa a perceber que eles têm uma ideia de ser saudável, de não ser tóxico, de maneira muito diferente. O que já traz uma pulga maior atrás da orelha, né? Um pensamento maior. Porque quando a gente fala assim, né? O que é não ser tóxico, né? O que é ser uma pessoa 100% saudável. Geralmente tem uma ideia pré-determinada do que seria isso, né? Sei lá, ser uma pessoa totalmente boazinha, ou 100% empática, sei lá. Mas aí o que o Rick e Morty traz é que, tipo, não ser tóxico tem várias possibilidades, né? Então, Morty, ele acreditava que o ruim dele era a insegurança. Aí o cara fica totalmente seguro, fica até chato, né? Com certeza, ele vira o Psicopata Americano, aquele filme, né? O pessoal que nunca viu esse filme, assista, é um filme muito legal. Ele vira um psicopata americano. Eu acho que o Rick faz até uma referência a isso, a ele. E o Rick vira sei lá, fica 100% bonzinho, né? O que foi tirado dele, que na individualidade dele ele acreditava que era tóxico, era o egocentrismo enorme que ele tem, né? Mas o que eu achei legal é que, tipo assim, o Rick ainda continuou sendo um gênio, né? Porque ele desenvolveu esse pensamento de recolocar as partes tóxicas deles de volta, porque senão eles não estariam completos de fato. Ele percebeu que, enfim, deixar de lado toda essa parte, né, a parte que falta, né, você deixar de lado seus defeitos, enfim, você deixa de ser você, você perde a sua essência, né? Totalmente. E aí eu acho que dá para entrar em diversas questões. Eu acho que dá até para voltar na ideia do que é ser tóxico, né? Porque eu acho que é uma expressão que foi muito popularizada na internet, né? Tipo, fulano e ciclano é muito tóxico, se afaste de pessoas tóxicas e tal. Mas como muitas pautas modernas que andam se espalhando não tem um aprofundamento e às vezes uma visão mais crítica, né, do que é isso. E é algo que eu fiquei refletindo muito sobre esse episódio, é que como ele traz que as percepções do que é tóxico e o que não é, ele também parte de uma ideia muito individual, né? Na verdade, assim, tóxico são os extremos, né? Uhum. Então pode ser aquele cara mega negativo, né? Não sei se o pessoal lembra desse personagem, o Hardy. Lembra? Da Ó onde? céus, ó vida, Ah, ó Deus. Lembra? uhum, Então pode ser esse tipo de pessoa, como também pode ser aquela pessoa extremamente positiva, né? uhum. Que culpabiliza o sujeito, ele vai contar algo que o incomoda, e aquela pessoa que é super positiva fala, não, não pensa nisso. Enfim, desvaloriza o que a outra pessoa fala, desvalida, né? Invalida, né, o outro. Então, acho que é o extremo, né? Tanto o mega positivo como o super negativo. São os extremos. Então, na verdade, é o equilíbrio dessas duas essências que precisa ocorrer, né? Saber que nós erramos, que a gente tem nossos defeitos, mas a gente tem nossas qualidades, né? E acredito que seja basicamente isso, Fê, assim, o meu pensamento, Nossa, né? eu amei essa definição. Amei mesmo, faz total sentido. Porque, trazendo um pouco do episódio, o Mor virou essa pessoa da positividade tóxica, né? Ele virou um psicopata, né? Praticamente. E eu achei engraçada a referência que foi trazida, porque é a referência de positividade tóxica que existe hoje, que é essa ideia do ser totalmente perfeito, né? E que, obviamente, está aí atrelado ao capitalismo. Tanto que tem uma referência muito boa nesse episódio que ele vira o Lobo de Wall Street, né? Sim, exatamente. Ele vira um grande corretor, né, de imóveis, essas coisas, não é? Isso, e ele fica rico e ele serve ao capital real. E se a gente for parar para pensar do que é ser uma pessoa
ou melhor, se a gente for parar para pensar de onde sai esse discurso de uma positividade tóxica, é desse lado de um ideal de produção perfeita, né? Sei lá, os coaches, tá ligado? É algo que a gente até conversa bastante. De como é vendida essa ideia de que para você ser feliz e para você ser uma pessoa boa e conquistar suas coisas, você tem que pensar positivo, você não pode ter energia negativa. Enfim, não pode se alinhar às suas sombras, tá ligado? Que a gente que é da psico sabe que isso é uma grande besteira. Isso. E o problema dos coaches, se eles fossem profissionais que realmente estudassem, fosse uma área diferente, né, e fizessem um trabalho sério, né, eu seria a primeira a bater palma, né. Mas os coaches, eles além de utilizarem achismos, né, quer dizer, é o que eles acham, eles pegam técnicas, assim, recortadas de livros, eles juntos fazem aquela maçaroca, né, uma maçaroca e vende aquilo num curso de final de semana, e fazendo 1000 promessas. Além disso, né, de prometer algo, né, de dar certeza, né, de algo, eles também recortam o sujeito da realidade que ele vive, né. Então, por exemplo, aquele cara que mora numa situação mais difícil, está sem emprego, como que ele vai, atingir as tais metas que os coaches determinam, né. Então isso é algo que por isso que eles são nocivos, eles são perigosos para a sociedade, eles trabalham para o capital, eles trabalham em favor do capital, eles não trabalham para as pessoas, né. Então, pessoal, quem estiver escutando isso, avaliem muito bem antes de consultar um coach, né, verifiquem enfim, a formação deles. Na verdade, eu diria que nessa vida, não é possível fazer nenhum tipo de promessa muitas vezes, a gente nunca tem 100% de certeza. Nós que somos neuróticos, né, vou falar um pouco freudianamente, nós que somos os neuróticos, nós temos a necessidade de ter certeza, de ter, assim, razão, certeza de que determinada coisa vai acontecer em nossa vida, mas Covid-19 está aí para mostrar que não, a nossa vida ela não é linear, nada é linear e que uma hora um vírus vem e acaba com seus planos. E aí as metas? Você não bateu sua meta. Será que está batendo meta durante a pandemia, né? Então eu acho que isso é um pensamento, né, que esse episódio trouxe para mim também, né. E o próprio Maury ele mostra isso, né, que, você ter a sua toxicidade te torna humano. Você sem a sua toxicidade, você virou um monstro ou um deus, né. Eu acho que um deus vai ser meio difícil, né, porque mas nossos defeitos e as nossas qualidades é o que nos tornam humanos. Fora isso, não é humano, e então realmente pode ser algo que prejudique a mente, né. Faz sentido, o que eu estou te falando? Caraca, faz total sentido. Não, super de acordo, porque eu acho que quem trouxe mais aprendizados e, tipo, deu para trazer bastante reflexão foi o personagem do Mori, né? Foi o que o Mori se tornou. Porque é exatamente isso. Ele não queria se apropriar das suas toxicidades de novo, né? E ele vivia uma vida totalmente estranha, algo meio inautêntico ali, né? Quando eu ligar esse disjuntor, o mundo inteiro vai ser tão tóxico quanto a gente, Mori! Rick Morty também prega que é uma ideia meio niilista das coisas, né? Niilista no sentido de que o Rick ele traz muito essa visão sobre a vida, Uhum. né. Tem um episódio que eles passam de uma dimensão para outra, e aí quando eles pulam para essa outra dimensão, eles voltam para uma realidade que o Rick e o Morty se veem mortos, né.
Eles, quando passam, né, eles acabam entrando num lugar e eles se veem mortos, né? E o Maury, ele se desespera e fala, meu, eu morri, aquele jeito do Maury, né? Eu morri, não sei o quê. E o Rick falou, não, nessa realidade você tá morto, mas agora você tá vivo, nessa realidade você tá morto, né? Então, assim, fala muito dessa questão existencial mesmo, sobre o que que você realmente quer fazer da sua vida, né? Você vai ser uma máquina, né, todos os dias, vivendo no automático, ou você também vai atribuir um sentido a isso, né? Porque a morte, ela vamos lá, para todos nós neuróticos que gostamos de ter certeza, a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. O resto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, né, Fê, você que é existencialista, né? Você sabe mais do que nunca, né? Falei que nem um Faustão, mais do que nunca, meu. Não, você sabe mais do que nunca que a morte ela é uma propulsora, né, para o indivíduo se apegar ao que realmente aos desejos dele, né? Sim, a morte é o que nos movimenta, né? Inicialmente ela pode trazer a paralisia do medo, mas dependendo como você significa e ressignifica essa consciência da mortalidade, ela que nos permite viver um dia de cada vez, experienciar nossa existência. E real, nossa, eu amei essa reflexão, até sobre a própria movimentação dos personagens, né, com as escolhas que eles têm que fazer, porque eles começam a se responsabilizar mais, né, pelo caminho que leva a série, os episódios. E por mais que, né, a gente fale dessa consciência da mortalidade, ela também tem outros caminhos, e o Rick, ele mostra isso muito bem, porque ele é o cara que ele sabe de tudo, ele já viu muito, né? E ele sabe que ele pode se reconectar com os outros universos. E você vê como ele lida com a consciência, ou melhor, da questão do ser neurótico e querer ver um sentido e tudo. Eu vejo que o Rick, ele tem esse conhecimento da vida, e para ele esse sentido é que todo mundo é inútil, que a nossa existência ela é finita, então eu vou viver de qualquer jeito. Ele realmente vive esse niilismo clássico que a gente conhece, né? Que é meio um niilismo pessimista das questões, né? Sim, né? É um livro de Nietzsche, na verdade, o Rick Mori, eu acho que o autor do desenho deve gostar de Nietzsche, porque não é possível, Mano, né? assim, um Sartre ali de leves. Ah, ele deve gostar desse tipo de coisa, porque ele faz um avô super, como que eu posso dizer, super maluco, né? No sentido de que, não vou dizer maluco, né? Mas ele faz um avô totalmente fora do parâmetro do que é considerado normal, entre aspas, nem gosto muito dessa palavra, mas do que é considerado esperado de um avô, né? Você vê que o próprio avô, ele tem uma questão narcísica e depressiva, né? Ele tem uma questão depressiva, então ele bebe para se anestesiar das diversas realidades que ele frequenta, né? Porque mesmo frequentando 1000 realidades, ele não deixa de o álcool, vamos falar assim, né? Ele não deixa de querer ainda fugir. Então nem aquela arma que abre, né? A questão enfim, ai meu Deus, Armas de dos portal? portais, isso, as armas, os portais, nem mesmo a arma de portal alivia o sofrimento dele, né? Nossa, sim. E tem alguns episódios que mostram esse sofrimento, né? Você lembra daquele Rickzinho que ele volta a ser adolescente? E aí, Lembro. que aí ele tá no corpo do Rickzinho, e em vários momentos ele tá falando que ele tá sofrendo, que ele precisa sair daquele corpo, e que aquela frase icônica dele, né? O abalabadu, não vou Sim. saber falar. Ela, na verdade, é um pedido de socorro, né? Que um amigo dele lá disse como que é o homem-pássaro? Como que é? É o Homem-Pássaro, sim. Né?
que o Homem-Pássaro fala assim que essa frase significa um pedido de ajuda e os netos dele não sabem. Sem contar as diversas cenas que mostram ele tentando suicídio, né? São cenas mais rápidas, mas tem. E você fica, mano... E ele acaba não se matando, né? Porque eu acredito que eu acho, né, na cabeça do Rick, mesmo que ele morra, ele vai estar em outra realidade. E teve uma evolução muito forte dele, né? Ele foi se apegando mais à família. A última temporada foi muito da hora, assim, que mostrou que ele meio que fez uma cagada lá, né, com a clone da Beth. E aí a última cena meio que foi ele se arrependendo real do que ele tinha feito. E, mostra um vínculo muito bacana que ele construiu com a família que a gente não vê nas primeiras temporadas, até mesmo com o Maury, né? Mas, a princípio, esse episódio, ele fala mesmo da gente, como que eu posso dizer? Fala pra gente assim, sermos nós mesmos, né? Sei que isso talvez seja algo difícil, né? Talvez seja algo muito difícil hoje em dia, né? Como eu te falei, né? A sociedade, ela cobra de nós um papel, né? Um personagem, a gente tem que viver um personagem todos os dias, né? E é lógico que isso nos adoece, né? É lógico que isso nos prejudica, nos reprime, nos leva à ansiedade, depressão, né? São Paulo é uma das cidades que tem mais depressivos e ansiosos, assim. Uma das cidades que, aliás, pela OMS, é uma das cidades que mais tem depressivos e ansiosos no mundo, né? E, enfim, toda essa pressão, né, Fê, de ter que ser sempre perfeito, na verdade, esse molde, ele tem que vir de dentro, ele é interno, né? Isso a gente faz na terapia, isso a gente faz nas vivências, né? E é lógico que você entrar dentro de um padrão, você vai adoecer de qualquer forma, né? Então, acho que não vale a pena, né? No minha visão, pessoa, Rafaela e profissional também, não vale a pena você tentar seguir um padrão 100% ferrenhamente, né? Porque a sua saúde mental é o que tem mais a perder. Eu só acrescento, ou melhor, eu só complemento, né, a questão da gente ter um posicionamento mais crítico da nossa própria existência e da nossa própria experiência, né, para enxergar realmente o que é essencial nosso e o que é uma exigência social, né, como aconteceu com o próprio Maury, onde ele acreditava que ser saudável era ser um filho do capitalismo aí, e Exato. ter um posicionamento mais crítico sobre, né, o nosso percurso e também questionar muito sobre essas exigências que a sociedade faz de normalidade, porque se tem uma coisa que o ser humano não é padronizado e normal, né? A palavra normal, ela não cabe para a existência humana, todo mundo é um ser único. Parece clichê? Pode até ser, mas é verdade. Cada um tem o seu modo de ser, a gente tem as nossas obrigações, mas não cair aí, né, nesses ideais superficiais, até mesmo da própria discussão que a gente trouxe aqui do que é ser o tóxico e o que não é ser tóxico, né? Ter uma visão mais crítica das nossas próprias sombras. E eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que essa sua fala final disse tudo, né? Enfim, você disse tudo. O que eu posso falar? Eu posso falar que Rick e Morty é foda e assistam. Perfeito. Perfeito. Assistam Rick e Morty e bora continuar essa conversa aí depois. A gente acabou falando mais do que o episódio que a gente citou, mas isso é ótimo, porque Rick e Morty é essa amplitude de diálogo foda. Então, né, caso tenha alguma opinião a mais, algo a mais para acrescentar nesse episódio, pode mandar uma mensagem para a gente lá na página. A gente vai fazer um post também sobre as reflexões que a gente trouxe aqui. Aí vocês comentem lá também. Esperamos que tenham gostado. Eu agradeço muito minha amiga maravilhosa por estar aqui acompanhando. A gente já falou tanto de tudo, né, amiga? De tudo, de Rick e Morty, tudo, que a gente tentou dar uma enxugada aqui, mas a gente ficaria 24 horas falando de boa.
Sim, é muita coisa. É muita coisa. Rafa, por favor, eu peço que você deixe suas redes sociais, profissional, para também mostrar um pouco do seu trabalho que é maravilhoso, suas reflexões. Ah, legal. Então, bom, meu Instagram é @psirafaela, CN Guzmão, sem acento. Eu costumo trazer muitos assuntos sobre relacionamentos, sexualidade, indivíduo, né? Sempre na ótica psicanalítica, né? Obrigada, Fê, por abrir esse espaço para eu passar meu contato, tudo. E quem quiser seguir, pode mandar mensagem, a gente pode conversar numa boa. Sim, sigam lá. E por hoje é isso. Ficamos felizes em você acompanhar a gente até aqui. E tchau, tchau. Até o próximo episódio. Até a próxima, galera.